quando o assistente social do INSS entra em contato com o segurado para uma avaliação social, pode isso? O que acontece depois da avaliação social? Não é somente para reabilitação. Você sabia que qualquer beneficiário de incapacidade pode receber uma visita da assistente social? Exatamente isso. Esse é um conteúdo inédito que nós estamos colocando aqui. Nós já falamos na questão da assistente social fazer entrevista para reabilitação, mas não é somente isso. A assistente social tem um papel fundamental no processo de avaliação de benefícios do INSS. Quando ocorre esse contato dessa assistente social e o segurado, é porque há necessidade de realizar uma análise mais aprofundada da situação do beneficiário. Olha que coisa, pessoal, o INSS não dá tempo da pessoa respirar. Quando não é uma coisa, é outra. A avaliação social tem o objetivo principal de identificar condições socioeconômicas familiares do segurado, a fim de que garanta que ele receba um benefício adequado e que tenha o suporte necessário para garantir sua qualidade de vida. Muito bacana do INSS essa preocupação, mas mais à frente nós vamos ver. No sentido, o contato dessa assistente é uma etapa importante para entender mais a fundo a realidade do segurado. Sim, parecer da assistente social, você deve estar se perguntando, pode influenciar na decisão de cessar um benefício de incapacidade? Sim, mas não é o único fator a ser considerado. Processo de concessão, por exemplo, e manutenção de benefício por incapacidade, envolve uma avaliação multidisciplinar que inclui não apenas o parecer da assistente social, mas também avaliação médica e, em alguns casos, até psicológicas. Como o parecer da assistente social pode influenciar? Vamos lá. Essa avaliação socioeconômica e de condição de vida que a assistente social realiza em uma visita domiciliar para avaliar as condições de vida do segurado e da sua família, verificando se as condições socioeconômicas, condições de moradia, rede de apoio social, se for constatado que o segurado tem condições de sustento ou de trabalho, isso pode influenciar na decisão sobre a continuidade do benefício. Então, o parecer da assistente social tem importância sim. A adequação do ambiente para o tratamento e recuperação. A assistente social também avalia se o ambiente onde o segurado vive é adequado para sua recuperação ou tratamento. Caso sejam constatadas condições inadequadas que possam estar prejudicando a saúde, isso será reportado. Veja, eles observam tudo. Necessidade de uma proteção social. O parecer pode indicar a necessidade da manutenção do benefício para garantir, por exemplo, uma proteção social da família, se ficar evidente que o benefício é essencial para a subsistência deles. Existe alguma coisa boa, né? O segurado, principalmente aquele segurado que mora sozinho, não tem família, ele não tem o apoio de ninguém. Essa pessoa, se você tirar, por exemplo, o benefício dessa pessoa, você está condenando ela à mendicância, você está condenando ela a ir morar na rua. Muitos pagam aluguel em cômodos pequenos e mal conseguem sobreviver com o que recebem. Então, se acontece do INSS tirar o benefício dessa pessoa, acabou. Numa decisão final de cessar o benefício de incapacidade, é tomada por uma junta médica. Isso leva em consideração os relatórios médicos, o parecer da assistente social. Se o parecer indicar que o segurado não preenche os requisitos para receber o benefício, como, por exemplo, se constatar a capacidade ao retorno ao trabalho ou se identificar uma melhoria significativa na condição de saúde, isso pode pesar na decisão final. Quer dizer, a assistente social ela não tem poder de cessar o benefício, mas ela faz um relatório para essa equipe médica ou para o perito que vai sim dar aí um parecer no caso. E o perito pode se apoiar no que está escrito nesse relatório dessa assistente social exatamente para isso, para cessar o benefício. A palavra final sempre vai caber ao perito e a uma equipe técnica. Não é a assistente social que vai cessar o benefício. Se o benefício for cessado, você não concordar com a decisão, você tem o direito de recorrer. O recurso pode ser apresentado dentro do prazo estipulado pelo INSS e será reavaliado, podendo ser necessário apresentar novos documentos, laudos, relatórios que comprovem a incapacidade. Portanto, o parecer da assistente social é uma peça de avaliação, mas a decisão de cessação de um benefício de incapacidade é sempre baseada nesse conjunto de fatores, evidências, inclusive
incluindo os pareceres médicos e sociais. Durante esse contato, ela vai realizar uma série de questionamentos para compreender a sua situação, como as condições de moradia, renda familiar, saúde, entre outros aspectos. Essas informações são essenciais para garantir que você continue recebendo o benefício, mostrando a sua realidade. Durante a visita, a assistente social faz uma série de perguntas e nós vamos mostrar aqui, por exemplo, identificação dos dados pessoais, o nome completo, a idade, o estado civil, informações sobre quem reside na mesma casa, se são familiares, dependentes, qual é a condição atual que leva à incapacidade, há quanto tempo essa condição está presente, quantos tratamentos médicos já foram feitos ou estão em andamento, uso de medicamentos e qual é a frequência de consultas médicas, laudos, atestados, último emprego e qual atividade que era exercida, tempo de contribuição, motivo do afastamento do trabalho. Tudo isso são perguntas que a assistente social faz, tá, pessoal? E você deve estar preparado para responder. O tipo de moradia, se ela é própria, alugada ou se ela é cedida, condições do ambiente doméstico, quer dizer, o número de cômodos, acessibilidade, segurança desse imóvel, infraestrutura da residência, se tem água, luz, esgoto, a renda e a situação econômica, no caso da família, os salários, benefícios, ajuda de terceiros, despesas mensais com aluguéis, medicamentos, alimentação, situação financeira geral e possíveis dívidas. Existência de apoio familiar ou de amigos. Muitas vezes eu falei, as pessoas muitas vezes são sozinhas. E outra, não quer dizer que você tem familiar e amigo que o INSS pode cessar um benefício e jogar, por exemplo, a responsabilidade para cima da sua família ou dos seus amigos. Primeiro, porque os amigos e família também, eles também têm as responsabilidades deles. Não é assim, a vida não é fácil para todo mundo. Não, quer dizer, uma assistente social, mas ele tem família, ele não precisa do benefício, o parente sustenta. Como assim? Esse tipo de pensamento? As pessoas têm responsabilidade, não funciona assim. É que nós vivemos, sabe, num país onde nunca ninguém quer assumir a responsabilidade, né? Sempre passa responsabilidade para os outros. Isso é uma minoria. Graças a Deus, a maioria são trabalhadores, são pessoas decentes, são pessoas íntegras e independentes. Essa é que é a verdade. Muito bacana, né? Você tem família? Tem. Então você não precisa do benefício, vai lá viver com seu parente. Pô, como que a incapacidade afeta as atividades diárias desse segurado? Se necessita de ajuda para realizar tarefas básicas, por exemplo, comer, tomar banho, se vestir? Essa pergunta, ela responde aquele adicional de 25% para aposentados por invalidez, tá, pessoal? Isso é também avaliado para ceder aquele adicional de 25%, no caso, quando aposentado por invalidez, ele não tem condições de comer, tomar banho, se vestir sozinho, tomar remédio, então serve para pagar um cuidador. As expectativas em relação a tratamento médico e recuperação, se vai acontecer, plano de retorno para o trabalho e outras atividades. Bom, essas perguntas ajudam, né, a assistente social a entender melhor a situação do segurado e verificar se ele atende os critérios para continuar recebendo, no caso, o benefício de incapacidade. Além da visita domiciliar, permite uma avaliação completa da realidade vivida pelo segurado e pela família. A assistente social pode oferecer orientação, encaminhamentos para serviços e programas sociais que possam contribuir para o bem-estar do segurado e da sua família. Agora, quem está na reabilitação profissional, como nós falamos, e recebe, por exemplo, um chamado da assistente social para avaliar, avaliar o quê? Bom, alguém que está com processo na reabilitação do INSS, é comum em determinado momento ser convocado para uma avaliação da assistente social. Essa convocação pode gerar dúvidas de quais documentos, informações devem ser levados para avaliação. Importante é ter em mente que a avaliação feita pela assistente social tem o objetivo de compreender a situação do segurado e as necessidades e dificuldades. Portanto, é fundamental você também apresentar para a assistente social toda a documentação, explicar a sua situação claramente com relação à sua incapacidade, o que está impedindo você de trabalhar. E os documentos são documentos médicos que comprovem a sua condição de saúde, o que motivou você a ir para a reabilitação profissional,
como atestados, laudos, relatórios médicos, documentos que comprovem que você está participando do programa de reabilitação, como certificado de curso, relatórios de atividades e avaliações de desempenho, informações sobre a sua condição socioeconômica, comprovantes de renda, despesas, que ajuda a entender a assistente social o que é a sua vida financeira. Além disso, é importante estar preparado para descrever a sua forma física claramente e objetivamente, explicando quais são as dificuldades que você está enfrentando, se o processo de reabilitação está funcionando, se você está conseguindo se readaptar, se você está empolgado em retornar ao mercado de trabalho. Tudo isso é função da assistente social. Agora, com relação a ela cessar o benefício, não se preocupem. Muitos casos de quem está na reabilitação profissional, que passaram por entrevista pela assistente social, ela já mandou direto o encaminhamento para a perícia médica de reabilitação. E muitas vezes, o que aconteceu? Segurados que estavam na reabilitação incapacitados receberam alta. Alguns foi avaliado que não tinha mais condições, por exemplo, estavam recebendo o benefício de incapacidade temporária ou auxílio doença. Esses que viram que não tinham condições de ser reabilitados, esses passaram a receber aposentadoria por invalidez. Quer dizer, esse parecer da assistente social, ele é importante sim, ele deve ser levado em conta e você deve saber quais são aí os principais pontos dessa visita, dessa chamada da assistente social e o que pode acontecer. Então, se prepare, esse foi um assunto, nós sempre falamos, né? A assistente social chamou você para uma avaliação, perguntou, deu uma olhada na documentação e mandou você aguardar. Mas por trás disso, nós estamos trazendo aqui nesse vídeo, mostrando para vocês como funciona e qual é o objetivo da assistente social. Então, preparem-se, tá? Qualquer momento, você tem que ter o seu cadastro atualizado, como eu falei, endereço, telefone e e-mail, porque é assim que a assistente social vai entrar em contato com você, tá bom? Então, esse é um alerta, esclarece dúvidas, tá? E te dá conhecimento para saber lidar com situações como essa. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham tirado dúvidas, né, como eu falei. Não esqueça de dar um like no vídeo se gostou do nosso trabalho, aproveitar todos os conteúdos do canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para você estar sempre aí recebendo em primeira mão conteúdos atualizados com informações relevantes que podem ajudar você a resolver qualquer problema que esteja passando no INSS, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, eu sempre agradeço no final dos vídeos, devido aí ao incentivo, o compartilhamento, a interação, a participação que vocês têm comigo no meu trabalho. Eu agradeço demais a vocês, que Deus abençoe a casa, a vida e a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, abundância, harmonia, tudo de bom, tá? O mundo tá precisando muito disso, né, ultimamente, né, pessoal? Vamos seguir com as nossas preces, com as nossas orações, pedindo a Deus aí confiança, força para vencer todos esses obstáculos. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.